Olá, estamos aqui em mais um vídeo, hoje num cenário completamente inédito aqui, mas que é por um bom motivo. Eu vim responder uma pergunta que talvez seja a pergunta que mais aparece lá na minha caixinha desde que minha filha nasceu, e que pra mim era simples, mas aí a gente vai descobrindo ao longo do tempo que talvez não seja, tá? E que é uma pergunta que assombra os pais, principalmente os pais de primeira viagem, e muita gente tenta responder cada um da sua forma. Então eu tô aqui para responder como é que eu fiz para minha filha dormir a noite toda no quartinho dela, quietinha, bonitinha. Antes de começar, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que possa se beneficiar com ele e se inscrever no canal para mais vídeos completamente aleatórios sobre os mais diversos assuntos que eu acabo trazendo aqui. Desde que apareça lá na caixinha, eu acabo trazendo para cá. Dito isso, preciso fazer uma breve introdução, talvez não tão breve, mas de que eu não sou especialista, eu não sou médico, eu não sou profissional de nada disso. Isso tudo é a minha experiência sendo pai. E minha esposa é médica, tem alguma base acadêmica para estudar, né, para saber como as crianças funcionam, mas ela não é pediatra. Então, a maioria, e aí eu costumo até achar que quase todas as decisões dela são muito mais como mãe do que como médica. Qualquer dúvida que a gente tem, a gente procura o nosso pediatra, tá? Então, aqui o que eu tô falando da minha experiência e do que a gente viveu e do que eu estudei ao longo da vida. Inclusive, muito mais que eu estudei sobre rotina, comportamento, sono de seres humanos no geral do que de bebê, tá bom? Então, o que eu tô trazendo aqui eu não trouxe de nenhum livro, apesar de saber hoje em dia que tem um monte de livro que fala exatamente essas coisas. Eu não trouxe de nenhum profissional, não contratei ninguém, não fiz nada. Não, nada, 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 nada. Tá? Então, é só um adendo aqui de que é a minha experiência das coisas que a gente acredita e das coisas que vem funcionando pra gente, tá? Cada família vai ter sua forma de fazer essas coisas. Existem alguns pontos positivos e negativos que eu não vou entrar no mérito por aqui, mas isso aqui é só a forma que eu e minha esposa acreditamos que vai fazer uma criança melhor para viver em comunidade e também que vai fazer a nossa relação ser muito mais saudável entre a gente, tá bom? Esses são alguns dos nossos valores. Dito isso, a minha filha, ela dorme no quarto dela desde 2 meses e meio, tá? Esse é um assunto que sempre gera muitos comentários lá no Instagram, e eu acabo precisando fazer todo o ciclo de como isso aconteceu para poder explicar que não foi nada mágico, mas também teve o seu esforço ali, né? Então a primeira coisa, quando a Aninha veio para casa, e ela já veio para casa depois de 21 dias na UTI. Então ela já vinha de uma rotina de sono que não foi a gente que definiu, que era na incubadora, que a gente sabia pelos comentários das enfermeiras de que ela passava a madrugada inteira acordada, chorava muito, eles precisavam colocar música pra ela dormir de madrugada, elas pegavam ela no colo pra ficar andando ali no, no, na UTIzinha lá, no berçário da UTI, pra ver se ela acalmava. Então ela já veio pra casa a gente sabendo que ela era um bebê difícil pelo que eles falavam e comparado com os outros, difícil de dormir. E quando veio pra casa, a gente teve aquele susto inicial que é a criança só dorme no colo. E isso é muito comum ali se eu não me engano, tá? E aí aqui é tudo de memória e experiência. Até o primeiro, segundo mês, se a Mariana tiver algum adendo, ela vai botar aqui nos comentários embaixo, tá? Mas até ali o primeiro mês, quase no segundo mês, ela só dormia no colo, assim. Então foi o período mais cansativo pra gente, porque a gente tinha que fazer turno de revezamento. Então, a Mariana ficava 3 horas da noite, e aí eu ficava mais 3 horas, ou então a gente dividia a noite no meio, então ela pegava a primeira metade, eu pegava a segunda metade, pra gente ter sempre alguém com ela acordado. E aí eu tinha tenho até um time-lapse em algum lugar, deu sentado na poltrona ali, eu ficava sentado na poltrona, ela dormindo, e eu jogando, comprei um PSPzinho pra ficar na poltroninha com ela dormindo. Então os 2 primeiros meses ali foram muito puxados dela só querer dormir no colo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Depois disso, a gente já começou a se preparar pra transição dela, tá?
E a gente tinha uma versão gigante, eu tenho uma versão muito grande da ideia de dividir cama com a criança, da criança dormir na mesma cama, mas a gente descobriu, e é por isso que muitos pais preferem, que na cama, mamando, ela dorme mais fácil. E aí rola muito aquele impulso do tipo, cara, vamos fazer o que é mais fácil, a gente já tá esgotado. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia onde isso ia desaguar, assim. Então a gente começou a não deixar ela sozinha na cama mamando. Então a Mariana dava mamadeira dava o peito pra ela e colocava ela no ninho. Ela começou a dormir na cama com a gente no ninho. Mas o que é que acontece? A criança que só dorme no colo, quando você coloca ela em outra coisa que não seja o contato direto com a mãe ali, ela chora, né? E aí vem a lição número um, e que a gente precisa internalizar muito, e aí isso pode ser polêmico para um monte de gente aí. Mas bebês choram. E bebês vão chorar. Essa é a única forma dos bebês se comunicarem. Eles choram para qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Então, assim, a gente conversou entre a gente e ficou muito claro que se ela tá alimentada, se ela tá limpa, se não tem nada pegando, doendo, machucando, nada, ela pode chorar. Ela vai chorar. E aí, assim que a gente conseguiu fazer ela dormir no ninhozinho entre eu e a Mariana. Era um ninho desses que vende pra bebê. Alguém emprestou pra gente, né, o primeiro ninho, era um ninho bem bom. E aí a gente colocava no meio de nós dois, porque aí ele acabava com o risco da gente rolar pra cima dela e para ela dormir lá. Então, uma coisa que a gente entendeu ali foi que no primeiro dia ela chorou bastante, e aí foram 3 dias, e aí isso se repetiu bastante, assim, sempre 3 dias para se acostumar com qualquer coisa. E aí eram 3 ciclos de choro também. Ela tinha o primeiro choro quando a gente colocava no ninho, que era um choro longo que durava ali, sei lá, 2, 3 minutos. E aí ela parava. Aí dava um pouquinho, ela voltava a chorar mais um pouco e parava mais rápido. E aí no terceiro ela só resmungava e dormia. E assim foi o primeiro dia, aí o segundo dia também, e o terceiro dia ela já chorou, mas chorou menos. E no quarto dia a gente só colocava lá, ela já quase dormindo ali depois de mamar, e ela ia embora. E aí quando ela passou ali a dormir no ninho, a gente não quis deixar que acostumasse também. Eu acho que no ninho ela foi ficou até mais do que nos outros lugares, assim. Mas no ninho eu acho que ela ficou tipo uma semana, ou talvez mais um pouco. E aí a gente fez a transferência desse ninho para dentro de um Moisés que a gente tem, que é um carrinho, não tá aqui. Mas é um carrinho que vira Moisés assim, e a gente colocava o ninho lá dentro. E aí, quando ela ia dormir, em vez de colocar ela na cama com a gente no ninho, a gente já colocava ela no ninho no carrinho. E aí foi a mesma coisa. 3 dias, chorava, parava, chorava mais um pouco, dava uma resmungada e dormia. 3 dias assim. E aí depois virou o novo normal. Ela já dormia ali naquele ninho e ficou ali dentro do nosso quarto até fazer 2 meses e meio, tá? Com 2 meses e meio a gente trouxe o Moisés pro quartinho dela. Então a gente preparava tudo, deixava tudo escuro, tudo certinho. E aí a gente colocava ela para dormir no Moisés dentro do quarto dela já. E aí é a mesma coisa, 3 dias e foi. E aí depois que ela se acostumou com o Moisés, com o ninho no Moisés no quarto dela, a gente começou a transição para o berço ali nos 3 meses, que levar o ninho para dentro do berço. Aí a gente fez o mesmo processo, 3 dias, choro, choro, choro. Tudo era meio 3 dias assim, tá? E aí ela começou a dormir no berço, no ninho. E esse foi como ela já estava dentro do quarto dela, no berço dela, só com o ninho, esse foi o que a gente ficou mais tempo deixando. A gente deixou assim, eu acho que mais de um mês. Posso estar errado, mas eu acho que quase um mês ou um pouco mais de um mês, assim. E aí ela começou a ficar grande demais pro ninho. A gente tinha um outro ninho maior. E só que a gente começou a tentar tirar esse ninho já, dormir sozinha no berço, porque o ninho também não é tão aconselhado pela Associação Internacional de Pediatria e tal, porque
qualquer almofada, assim, pode acabar sufocando o bebê, se o bebê virar de barriga para baixo e tal. Mas aí a gente tirou o ninho e ela começou a dormir só no berço, sozinha, no colchãozinho do berço, sozinha, sem mais nada. E aí ela foi crescendo, a gente aumentou o berço, precisou descer o berço, mas até essa saída do ninho pro berço sozinha, foi sempre nesse ciclo aí, de três dias chorando e tudo mais. E aí, o processo foi esse. Eu sei que ele parece simples, mas quando o bebê tá chorando no teu ouvido, você tá cansado, não sei o que, é difícil. E aí tem um outro ponto, tá? Esse foi o processo de fazer ela ir pro berço, tá? Só que a gente precisa organizar toda a rotina do bebê para que ele saiba a hora de dormir, tá? E nesse começo ainda estava meio bagunçado porque a nossa vida estava bagunçada, assim. E aí a gente começou, já quando ela começou a vir pro quarto dela, a estabelecer horários. Então, qual era o horário dela vir pro bercinho dela dormir? Era 7, 7h30 da noite. Então, 7h30 da noite, a gente ia, dava um banhozinho nela, aí ela vinha pro quartinho, tudo escuro já, a casa tava escura, a gente não acendia uma luz da casa, nada, 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 nada. E aí vinha pro quartinho só com o celular, com a lanterna do celular, assim. Aí a Mariana, enquanto a Mariana não tava trabalhando, ela dava de mamar e já colocava a Aninha no berço para ela dormir. E a gente descobriu que o horário em específico acaba nem sendo tanto o fator principal. É importante, tá? Ter o horário certo, mas o fator principal é a ordem que as coisas acontecem, porque isso vai preparando a criança para a hora de dormir. O corpo ele entende isso. Tanto a ideia de que o quartinho é o lugar de dormir, e isso serve para adultos também, seu quarto é o lugar de dormir, se você ficar deitado na sua cama sem fazer nada acordado, é muito provável que você desenvolva uma insônia. Porque o seu corpo entende quando é hora de dormir, aonde é o lugar de dormir, o ambiente de dormir, ele entende tudo isso. Então, o quartinho dela era o lugar dela dormir e é o lugar dela dormir, ponto, tá? Ela vem para cá para dormir. E aí essa ordem que hoje ela janta, né? Antigamente ela não jantava, mas hoje ela come a comidinha dela. Aí tá toda suja, a gente vai dar banho nela. Eu dou banho nela no chuveiro, aí eu já dou banho. A Mariana ainda gosta de dar banho com a luz acesa, mas eu já desligo, deixo só uma luz amarela do corredor do quarto e já dou banho já com o banheiro meio escuro, só com o reflexo da luz do quarto, assim. Aí termina o banho, vem pro quartinho dela, aí troca ela, coloca a roupinha e coloca pra dormir. Então, quando a gente faz as coisas nessa sequência, é muito fácil. Mas dias que a gente, eventualmente, porque a vida tem dessas, eventualmente alguma coisa entra no caminho e a gente acaba furando alguma coisa, são os dias mais difíceis. E se a gente fura por 2, 3 dias seguidos, aí entra já numa rotina hiper complicada, onde ela começa a acordar de novo depois de 2 horas ali, e aí depois que ela acorda, a gente tem que vir e colocar ela para dormir de volta. Às vezes é porque ela quer mamar, às vezes é só dar uma afagada e colocar de volta. Mas é assim que a gente acaba fazendo. E quando a gente faz tudo bonitinho, por exemplo, ontem foi um dia que a gente fez tudo bonitinho. Ela dormiu perfeitamente bem. Nos 2 ou 3 dias anteriores, assim, a gente tinha chegado em casa bem tarde, a gente tinha coisas para fazer e tudo. Chegou em casa mais tarde, e aí ela já veio de banho tomado lá da casa da minha sogra. E aí, quando chegou em casa, ela meio que tava meio elétrica querendo brincar. Então, na hora de botar pra dormir, demora mais, fica mais elétrica ali, mais com uma barreira maior de sono. Então, foram noites mais difíceis, assim, que ela ficou, sei lá, 2 horas pra conseguir dormir, porque ela dormia, acordava e chorava. E agora que ela começou a sentar também é outra coisa que aconteceu. Antes ela dava umas mini acordadas durante a noite, chorava um pouquinho, virava pro lado e dormia. Tipo, 30 segundos, dava e voltava a dormir sozinha. Agora ela dá essas mini acordadas e senta no berço. E aí ela desperta mais.
Então, tudo isso eu tô me adaptando, a gente tá se adaptando, mas a gente tem passado. Ela tá com 9 meses agora, né? Ainda tem muito caminho pela frente, eu sei. Mas a ideia principal é essa, assim. É que ela tem a rotinazinha dela, ela tem a ordem que as coisas acontecem, e essas coisas sempre são feitas para preparar ela pro sono, pra cabecinha dela entender que é a hora de dormir. Ficou escuro, foi pro quarto. Agora a gente tem, inclusive, colocado ela bem agasalhada, com um macacãozinho bem grande, mas o quarto em 18 graus, assim, quarto mais frio e só que ela bem agasalhada. E aí esse frio que fica, e isso é para ser humano também, ele faz ela pegar num sono pesadíssimo, assim, ela pesadíssimo. Então, às vezes ela dorme 12 horas quando o ar tá bem geladinho assim, ela tá agasalhada, mas ela acaba dormindo até 12 horas, assim. Então são coisas que a gente acabou fazendo. E tudo isso, se vocês olharem, não tem nada de mágico, de método, de coisa. É psicologia básica humana de como a gente funciona. A gente funciona com rotina. Adultos também precisam de rotina. Adultos também precisam do que a gente chama de higiene do sono, de manter o lugar de dormir só para dormir, manter o lugar limpo, ter uma rotinazinha de alimentação, de banho. Você tomar um banho mais quente antes de dormir te ajuda a dormir, e aí depois o corpo esfria mais fácil quando vem a temperatura mais baixa. A temperatura ideal para dormir é 18 graus e meio, se eu não me engano, para o corpo humano. E, e é isso que a gente faz, assim. Mas tudo isso, beleza. O que é importante a gente entender e que é o acordo aqui? É que bebês choram e às vezes você precisa deixar eles chorarem, tá? Se todas as vezes que ele chora e reclama você tá lá imediatamente, ele vai chorar e reclamar o tempo todo, porque ele quer o mais gostoso, o mais confortável, o mais fácil, o que ele conhece. E o bebê não conhece nada. Tudo é novo pro bebê. Então, quando ele sai, sei lá, da cama no ninho pro Moisés no ninho, é um ambiente novo. Ele não sabe o que tem ali. Ele não sabe nada daquilo ali. Então, é assustador. Então, você pode, e a gente fazia isso, né? Botava no Moisés e dava uma afagadinha, ficava batendo assim, até dormir. A gente fazia todas as coisas para ela entender que a gente tava lá, que ela não tava desamparada, mas que aquilo é o lugar dela, aquele é o lugar dela. Então, por muito tempo eu botava ela pra dormir assim, botava ela começava a reclamar e eu ia batendo assim nela até ela dormir. Até hoje em dia, quando ela tá com mais dificuldade de pegar no sono, eu faço isso. Teve uma coisa que ajudou muito, que foi um bichinho que vibra. Ele é um porco-espinho que vibra, um ursinho, tem vários desses, mas um porco-espinho que vibra e toca musiquinha. E isso faz ela pegar no sono maravilhosamente bem, assim. Então, às vezes, quando ela tá. Só que a gente também não exagera nos recursos, tá? Quando ela às vezes tá difícil, a gente aperta esse bichinho aí e ele começa a vibrar e tocar uma musiquinha e ficar vibrando nela, assim. E ela dorme como se fosse provavelmente a vibração do corpo da mãe, sei lá. Alguma coisa assim. E o ruído branco. O ruído branco a gente usa desde o começo, mas não porque a gente acredita e não tem muito experimento com isso. Não que a gente acredita que ele induz o sono, mas porque ele mascara os barulhos de fora. Então, passa muita moto, sei lá, um vizinho grita do outro lado, eu derrubo alguma coisa ali, meus cachorros latem. E o ruído branco, ele mascara essas coisas de fora todas, assim. E aí, a gente não comprou uma máquina de ruído branco, eu botei a Alexa que ficava na sala, no quarto dela, e aí tem uma skill pra isso, e aí eu só ativo a skill no volume 6. E aí deixo o volume rolando, o ruído branco rolando lá. E aí tem. O principal é entender essa questão do choro, de que se o bebê tá limpo, alimentado, ele tá bem. A gente tem uma babá eletrônicazinha que a gente tá vendo de lá, quando a gente vai pra lá, a gente fica vendo. Quando eu coloco ela pra dormir, às vezes ela vira pro lado, abraça a proteção dela ali e vai embora. Às vezes ela fica meio acordadinha, um chorinho meio mole. E eu tô de olho na babá eletrônica pra qualquer coisa. Então, se eu sentir que ela tá desesperadinha, aí eu volto e acolho.
E isso é uma coisa que foi importante aprender. Isso aí foi algo que eu li pesquisando mesmo em site de pediatria, tá? E aí, porque a gente começa a entender, pai e mãe sabe, o que é cada choro. Choro de sono, choro de fome. Então existe um choro molezinho, que é o choro de brigar contra o sono. E ela tem isso demais. Agora não tanto, eu acho. Mas ela tinha isso demais, assim. E esse chorinho de brigando com sono é o que a gente deixava passar. Então, a gente sabia quando era o choro do tipo, ah, tô brigando pra dormir. E o choro do, ah, tô desesperada, me socorre aqui. E aí sim, quando é o chorinho de, ah, tô brigando contra o sono, eu deixo rolar. Mas quando eu ouço que é um mais agudo, mais desesperado, aí eu venho, eu pego no colo, espero acalmar e aí eu boto de volta. E aí eu fico nesse ciclo, né? Hoje em dia não precisa mais, mas eu ficava nesse ciclo, assim, eu pegava, acalmava e voltava, aí ela voltava pro chorinho de brigar contra o sono. E aí acabava indo embora aí. Então pra gente foi assim que aconteceu, não teve nada de mágico, mas é prático, rotina, horáriozinho pra dormir, um padrãozinho, comer, banho, peito ou mamadeira, eu que dou mamadeira pra ela ir. E tem funcionado assim, do melhor jeito possível, tá? Depois que a Mariana, o último adendo aqui, depois que a Mariana começou a trabalhar, que eu fico sozinho com ela à noite, boto ela pra dormir à noite. Primeiro dia eu tava morrendo de medo de não rolar. Mas a rotinazinha foi o que salvou geral, assim, desde o primeiro dia comigo, ainda mais comigo, que eu não sou a mãe, então ela não fica forçando, ficar aquele mamando por um apego afetivo ali, né, fazendo o peito da mãe de chupeta, mas ela era muito mais fácil. Então, na hora que eu saía do banho, sentava com ela aqui na poltroninha e, e dava de mamar, ela mamava ali e já saía molinha, assim, já bêbada de leite. E aí eu botava ela no berço e ela ia embora. Então, eu sozinho em casa é até às vezes muito mais fácil de botar do que com a Mariana em casa, porque ela sabe que a Mariana tá em casa e aí ela quer o peito e quer e tal. Então é um pouco mais complicado assim. Então, essa é a minha experiência, é isso tudo que eu posso falar sobre esse assunto, do que a gente viveu aqui. Se tiver alguma coisa que eu esqueci, provavelmente a Mariana vai fazer um comentário gigante, vai colocar aqui embaixo, com toda a visão dela, essa é a minha visão, mas aí ela coloca a visão dela aqui embaixo. E se ela quiser, ela pode fazer um vídeo também, eu posto aqui sobre isso. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado para todo mundo que apoia aqui o meu trabalho e até a próxima. Valeu!